Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. E a gente começa falando sobre o presidente Bolsonaro, que ainda está ali no Oriente Médio. Tá lá, mas de olho aqui também e na Argentina. Bom, o presidente Bolsonaro está na quarta etapa da viagem, agora no Catar. A terceira foi nos Emirados Árabes. E hoje ele declarou que é possível que ele saia do PSL, ele disse que não quer isso, mas é possível que saia do PSL e fundar um novo partido. Deu até um nome, PDN, Partido da Defesa Nacional. O presidente disse, no entanto, que ainda espera uma solução para a crise do PSL, que é grave, mas afirmou que ele não vai pular de paraquedas sem ter um reserva, lembrando que ele é paraquedista, né? Então ele fez essa declaração hoje lá nos Emirados Árabes antes de embarcar lá para Abu Dhabi, acompanhando ainda essa crise envolvendo o partido dele. Mas ele está de olho também na Argentina, o país vizinho que elegeu o Alberto Fernandes presidente ontem. Ele disse, o presidente Bolsonaro, que não vai parabenizá-lo em função da vitória, que a Argentina escolheu mal na visão dele, mas ele ainda quer esperar um pouquinho mais para o início do governo para ver que rumo vai tomar a Argentina com o novo governo. Mas o presidente deu um indicativo de por que ele não quer parabenizar, né, o vencedor da eleição argentina, né, Carol? Isso porque Alberto Fernandes, o peronista, né, já pediu Lula livre no primeiro discurso que fez assim que foi eleito, né, presidente da Argentina em primeiro turno. Ele já havia mandado uma mensagem via as redes sociais para o ex-presidente Lula, que completou 74 anos ontem, ele que está preso lá em Curitiba. E ontem também, uma notícia que acabou repercutindo bastante já hoje, foi uma medida do Banco Central que limitou em até $200 o limite para saques para cada cidadão por mês. Fora isso, agora de manhã, Alberto Fernandes e o candidato, né, derrotado, o atual presidente Maurício Macri, estão reunidos para discutir pacotes econômicos. Um deles quer limitar, na verdade, congelar o preço de todos os produtos por 180 dias. E o outro fala em aumentar salários de forma emergencial. Todos os salários seriam aumentados de forma emergencial. Enfim, alguns assuntos que a gente vai repercutir ainda hoje, porque, claro, podem ter repercussão também no Brasil. E de volta aqui ao Brasil, o tema é reforma da Previdência. Ela já foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas tem ainda a situação de estados e municípios que não estão contemplados nessa reforma. Hoje o Estadão destaca numa reportagem que existe um movimento envolvendo a equipe econômica do governo e parte do Congresso Nacional para forçar estados e municípios a aderirem à reforma da Previdência. Isso seria feito por meio de um projeto de lei, agora a ser apresentado em novembro, criando a Lei de Responsabilidade Previdenciária. Nessa proposta, os estados e os municípios teriam que apresentar um plano de equacionamento do déficit atuarial das suas previdências estaduais e municipais. Quem não aderisse ao novo modelo da Previdência teria apenas um ano para apresentar esse plano. Quem aderisse teria um tempo um pouquinho maior. Então seria uma forma até de estimular os governos municipais e estaduais a participarem da reforma da Previdência. A gente acompanha. Bom, o governo de São Paulo tem diversos contratos e também abriu licitações para conseguir criar uma espécie de vigilância eletrônica sobre cidadãos. Na verdade, para reforçar isso, fazendo intercâmbio, inclusive com policiais militares, com outros oficiais dos Estados Unidos, de Israel e também da China. A ideia é criar um banco de dados. É como se fosse um Big Brother, né, que forjaria um modelo nacional de monitoramento de massas para enfrentar a criminalidade. Aliás, especialistas fazem até um tipo de ressalva, porque essa captura de dados nem sempre vai dar certo, porque tem que ter uma questão muito rígida em relação a guardar essas informações, e também a criminalidade é formada, né, de vários fatores, não só a questão das câmeras. Então tem contratos, por exemplo, para reconhecimento facial dentro do metrô, também de drones e também dos radares inteligentes. A gente acompanha. É quase um VAR, né? Já que vamos falar de futebol agora. O VAR que atuou bastante nesse fim de semana, o árbitro de vídeo. E a gente teve o Campeonato Brasileiro, mantendo o Flamengo na liderança com 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. O Flamengo venceu o CSA por 1-0 no Maracanã, recorde de público, mais de 70 mil pessoas. O Palmeiras, debaixo de chuva forte em Florianópolis, venceu o Avaí por 2-1. O Flamengo tem 67, Palmeiras 57 pontos.
Terceiro está o Santos, agora com 52, que empatou com o Corinthians 0-0 no fim de semana. O São Paulo se consolidou no G4, com uma vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro, e está ali uma disputa boa lá pelo G6, né? Aquele grupo dos 6 primeiros que tem a possibilidade de ir para a Libertadores, agora com o Inter ocupando o 5º lugar, o Corinthians caindo para 6º e o Grêmio encostando, a briga tá boa ali. A gente acompanha toda essa rodada aí e já projeta a próxima. Meio de semana já tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem, por exemplo, o clássico Palmeiras e São Paulo. Bom, e agora a gente destaca uma série chamada Crianças que Leem. É uma reportagem especial que é feita pela Renata Cafardo e tem diversas formas de você ter contato com ela, tanto no portal quanto por podcast, uma série de 4 capítulos, também na TV Estadão. E do que se trata? Sobre números bem-sucedidos, né, em relação à leitura, à educação, e eles vêm justamente do sertão do nordestino e também aqui do interior do estado de São Paulo. São crianças que conseguiram ser alfabetizadas, muitas vezes é a única criança alfabetizada dentro de casa, e a Renata conta algumas dessas histórias que levam muito em conta a questão ideológica que o governo estabeleceu desde o início do mandato, que é, por exemplo, usar o método fônico ou o método construtivista, para que essas crianças tenham acesso às vogais, às consoantes e às palavras. Enfim, é uma reportagem bacana, a gente indica que você tenha acesso a ela nessas formas, prefere podcast, vídeo ou a leitura já no portal do Estadão. Isso aí, vale muito ler ou ouvir antes de comentar, né? Muitas vezes a pessoa sai comentando por aí e essa realidade está bem legal da gente observar. Terminando aqui o Eldorado Expresso, o primeiro dessa semana, e uma ótima semana para você. Até amanhã. Até amanhã.